No episódio de hoje nós vamos conversar com Sérgio Langer e vamos falar sobre o mercado imobiliário, imóveis de luxo, novas construções, incorporações, tudo sobre o mercado imobiliário que está acontecendo agora e ainda vai acontecer. Bora! Seja bem-vindo para mais um episódio do Prop Talks, o seu podcast de tecnologia, inovação e mercado imobiliário. E hoje, recebendo aqui o nosso grande amigo, figura ilustre do mercado, Sérgio Langer, e sempre comigo aqui, Jota Batista. Jotinha. Não sou eu, né? E Tinho, não esqueçam do Tinho. Para quem tá no Spotify e não tá vendo a gente, o Zanotto, ele a cada episódio tá acompanhado aqui com um urso da House, que é o Tinho, né? Eu gosto de estar sempre nos nossos episódios, gravando os nossos episódios com o Tinho, porque é a marca da House. E lembrando você que a House hoje hospeda o Prop Talks em sua estrutura para que fosse possível estar aqui gravando esse podcast. Sérgio Langer, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Zanotto. Obrigado, Jota. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui na House novamente. Boa. Com o Tinho. Tinho. E com esse aqui qual que é? Esse é o Zanotão. Esse é o Zanotão. E vamos falar bastante sobre mercado imobiliário, sobre luxo, alto padrão, corporação. Vamos lá. E tudo. Boa. Tudo que vocês quiserem mais aí. Bora. É legal que esse é um papo que a gente tem frequentemente, né? Quando a gente se encontra, conversa sobre mercado imobiliário. A gente vai fazer aqui agora gravando para vocês. E eu acho, Langer, que dificilmente alguém não conhece Sérgio Langer. Se alguém do mercado imobiliário tá nos ouvindo e não conhece Sérgio Langer, então tu já começa, pausa aqui e vai ver quem é o Sérgio. Mas fala rápido assim, Sérgio. Sérgio Langer, mercado imobiliário, tudo que tu já fez e vem fazendo. Como é que a gente resume isso em um pitch sobre Sérgio Langer em 2 minutos? Olha, Jota, eu entrei no mercado imobiliário em 2004, então vai fazer 19 anos esse ano. Eu sempre trabalhei do lado do marketing, comunicação, do lado de agências. Boa. Na pandemia, eu acabei tirando o Cresce até para entender o processo e a operação toda do TTI. Todo mundo reclamava tal, de corretor. Eu acabei tirando no primeiro ou segundo ano da pandemia. Mas eu não atuo como corretor. Muitas vezes me perguntam. Mas eu atuo muito próximo dos corretores. Hoje eu tenho alguns negócios dentro do mercado imobiliário. Uma agência focada em lançamentos imobiliários, em incorporadora imobiliária, um portal focado também em geração de leads, chamado Imóvel K, agência chamada Osher, e toda essa parte de conteúdo através de eventos, através do Vem Pra Mesa, do podcast e de outros projetos ligados sempre a conteúdo para o mercado imobiliário. Boa. É legal, aproveitando o gancho, Zanotto, que ontem eu estava num evento que o Sérgio organizou, ele e o Thiagão Granato, que é o Imersão do Imóveis de Luxo, né? Mercado de alto padrão e luxo. E é bacana a gente ver o quanto os corretores de imóveis, né? Alguns novos entrantes já estão entrando, buscando referência. Ontem tinha uma menina até que eu estava conversando com ela, a Karina, que ela é do Espírito Santo, e eu perguntei para ela, né, naquela conversa, todo mundo se conhecendo, e quanto tempo está no mercado? Ela falou, tô há alguns dias no mercado imobiliário. Mas é legal que ela foi buscar referência e viu, está acontecendo um evento aqui, acho que um dos principais eventos do mercado imobiliário para corretores que querem entrar no mercado de luxo, e ela foi lá para já, antes de começar, já ver isso. Vocês têm visto, né? Pergunto vocês dois que são os caras que já estão no mercado imobiliário há bastante tempo e acompanham os corretores. Esse novo corretor de imóveis buscando mais conhecimento do que o corretor mais da antiga que a gente estava acostumado há anos atrás. Isso é uma realidade, porque eu vi muito isso no evento. Isso é uma realidade que meio geral, né? Acho que sempre teve, o corretor bom sempre procurou conhecimento, independente se era presencial, online, ele sempre se capacitou. O que a gente fez, eu e o Thiago, foi nichar nos corretores que entendem a capacidade e a importância de se capacitar, né, Zanotto? A gente sabe que a gente não quer atender, não dá para a gente atender todo o mercado. A gente, na Missão Alto Padrão, é um evento que a gente cobra, só para vocês terem uma ideia, a gente começa cobrando R$4.000 no lançamento e chega um pouco antes do evento a 5.997, é quase R$6.000. Um evento de 2 dias. Não é barato. Até para nivelar. Então, ontem a gente estava até numa apresentação lá no NB Stake, lá da Lavi, e a gente não podia gravar a tela, a apresentação, porque era confidencial, eles estavam mostrando em primeira mão o lançamento que eles vão fazer. E aí um dos coordenadores, diretores da empresa falou, o nível aqui é muito bom, né? Porque
Quando a gente vai apresentar para corretor de salão, corretor de house, Cara, ele tem que passar um saquinho recolhendo o celular porque ele não obedece o comando de não pode fotografar, não pode gravar. E lá a gente falou uma vez, todo mundo deixou o celular na frente, ninguém pegou em momento nenhum. E o nível de pessoas é muito bom. Mas é isso que você falou, tem gente que está no mercado há 10 anos, tem gente que entrou agora há um mês, e a gente faz um evento para quem já é do mercado ou para quem está entrando e quer pular alguns degraus. Isso é interessante. Então quem participa conosco tem essa capacidade de pular algumas fases. E Langer, a gente que está, nós três aqui, se juntar dá mais de 40 anos de experiência de mercado. O Jota é o único corretor da mesa. Eu sou corretor. Não, eu também sou. Também. Você tem 3 creches aqui. 3 creches, mas o Jota foi o único que trabalhou de fato como corretor e ele pode até dizer pra gente como que é isso. Se alguém quiser vender o imóvel, ainda trabalho. Como que ele sente isso, né? Mas eu conheci o Langer há alguns anos, pelo menos 7, 8 anos atrás, aí eu conheço o Langer. E acompanho o seu trabalho, acompanho a evolução. Eu conheci através da Rocha, que é a sua agência, e depois nós viemos conversando e desenvolvendo o mercado e fazendo outras coisas, vendo você fazer outras coisas. E quando você fala do imersão alto padrão, muita gente imagina que é mais um evento, que é mais um evento de mercado. E agora você dizendo o como você nivela os participantes, percebe o seguinte, não é para todo mundo. Apesar da gente olhar para o mercado imobiliário e dizer assim, o mercado imobiliário pode ser para todo mundo, mas quando você começa a dar valor e significar aquilo, você percebe que, o tema não é para todo mundo. Ao longo desses anos, você vem percebendo a evolução do corretor e se você percebeu, o que você acredita essa evolução do corretor? Boa. A missão alto padrão é realmente um evento para 40, 50 pessoas no máximo. Até porque a gente faz visitação em imóveis e você já fez isso visitando imóveis com grupos. É super trabalhoso e não é fácil você entrar em imóveis, muitas vezes entregues com um grupo grande. Então a gente tem uma limitação de logística, por isso que a gente nivela o preço. Mas a nossa ideia a partir agora desse ano, 2023, é a gente fazer eventos de um dia em outras capitais, em outras cidades, com um ticket mais baixo, aí abrindo um pouco mais para todo tipo de corretor que queira entrar ou que já seja do alto padrão que queira entrar, mas só com um dia de conteúdo, sem a visitação. Aí a gente consegue atender mais gente, cobrar um ticket menor e ter uma experiência similar. Agora respondendo a sua pergunta sobre a evolução do corretor, né? A gente vê desde... A gente está no mercado no início dos anos 2000. Para hoje, 23, a gente passou uma pandemia aí que foi horrível, mas a gente continua vendo a evolução do corretor brasileiro. A gente sempre comparou o corretor brasileiro com o americano, o europeu, tal, outros corretores. A gente sempre estava muito atrás. A gente ainda está atrás, mas assim, a gente vê alguns corretores, eu não vou citar exemplos porque talvez depois um ou outro fica chateado, mas tem muito corretor bacana em São Paulo, em Balneário Camboriú, no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, fazendo trabalho diferenciado. Então a profissão vem evoluindo, tem alguns fatores que contribuíram para isso. Acho que a disseminação do conteúdo, hoje é muito fácil você achar conteúdo. Há 10 anos atrás não era fácil, você tinha poucos profissionais que produziam conteúdo, você contava no dedo, numa mão, você dependia de cursos presenciais. Hoje você tem o Spotify, você tem o YouTube, você tem muitos podcasts, você tem livros nem tantos, mas tem mais do que tinha 10 anos atrás. Então, você tem seriado na TV falando do mercado imobiliário lá de fora. Você tem muito conteúdo para capacitar o profissional. E você vê profissionais oriundos de outras áreas, né, Jota? Sei lá, advogados, arquitetos, que querem vir para a intermediação, para a corretagem. Então, isso não acontecia há 10 anos atrás. Mas esse que vem de outras áreas, eles já vêm com um diferencial, né? Ele já vem com uma visão diferente do mercado. Ele não entra achando que a corretagem é mais uma coisa que ele pode fazer. Ele já tem objetivo. Normalmente ele pesquisou até antes para saber, né? Porque eu acho que o que está acontecendo diferente de quando eu entrei no mercado em 2011 e eu já falei algumas outras vezes aqui até, eu entrei no mercado porque eu queria ganhar dinheiro. Tinha 18 anos, eu não tinha faculdade, só ganhar dinheiro. Achei um anúncio de jornal, o anúncio para ser corretor e entrei. E aí acabei me descobrindo.
Mas os pares que estavam comigo entrantes também tinham, né? Estavam numa situação meio parecida, precisavam de grana, aí, pô, não, a barreira é baixa, eu vou virar corretor. Hoje, e conversando lá, é legal que tá fresco, porque foi há 2 dias atrás, 1 e 2 dias atrás da imersão, conversando com vários corretores, os maiores referências do mercado em suas regiões, a galera, muita gente fazendo transição de carreira, mas é aquela pessoa que ela, assim, ela trabalhava, ela estava bem na carreira dela, ela estava ali, né, posicionada, mas ela viu que seria melhor fazer essa transição para virar corretor ou corretora, porque o network era bom, ou porque gostava, né, do mercado, da arquitetura, alguma coisa assim. Então eu vejo que esse profissional que está entrando novo, ainda tem aquele que, pô, vou porque a grana, porque a barreira é baixa para entrar, mas tem muita gente trocando a carreira por uma escolha mesmo. Ó, eu poderia continuar aqui, mas eu vou por aquele lado lá. E aí, entrando já num assunto corretor/incorporador, como é que... eu ainda tô entendendo como é que o incorporador está vendo esse novo modelo de corretor. Mas só te interrompendo, das motivações que se entra na corretagem é para ganhar dinheiro. Claro. E a maioria fala abertamente, então ninguém é hipócrita de falar, não, quero ter um propósito de ajudar as pessoas, conquistar o lar. É sem bobagem. A maioria quer ganhar dinheiro. Não existe nenhuma profissão no mercado brasileiro, mundial, lícita, né, uma profissão lícita, que pode pagar comissões de 200, 300, 500 mil reais numa venda. Não existe. Talvez uma ou outra, que eu não sei, mas o mercado imobiliário pode pagar muito e não exige uma formação, não exige um mestrado, não exige um concurso. Lógico, você tem que se preparar, estudar, se capacitar. Mas eu conheço muitos corretores de alto padrão que não vieram do alto padrão. O próprio exemplo do Cleverson Passos é isso. Ele veio do mercado econômico e hoje, sabe, tem uma condição para a família dele que ele nunca sonhou na vida. Que o mercado imobiliário trouxe para ele. E isso a gente vê pelo Brasil inteiro. Então deixa eu te provocar numa coisa. Você tocou num ponto muito estratégico aí da posição do corretor de imóvel. Jota, corretor de imóvel, o cara entra para o mercado passando por um curso chamado TTI, Técnico em Transação Imobiliária. Depois disso ele tem um estágio, após o estágio ele está dentro de uma imobiliária. Alguns corretores das antigas que a gente conversa e tudo mais disseram assim, não, eu quando eu comecei me jogaram atrás de um computador com uma lista fria de clientes onde eu fazia cold call a todo momento. Você foi assim. Mas ainda hoje existem alguns lugares que fazem exatamente isso. Exatamente. A minha provocação para você, Langer, é a seguinte. Pô, você é um cara que produz conteúdo, você é um cara que faz eventos, você é um cara que faz imersões para Dubai. Vale a pena ir para Dubai. Eu não gosto de Dubai. Minha experiência com Dubai... Eu tô meio hater de Dubai. Eu vou te convidar para ir com a gente, você vai ter uma outra visão de Dubai. Convite feito, eu até aceito, até vou. Mas olha, você fez uma escala em Dubai, ficou 12 horas, pegou o táxi pro lugar errado e ficou bravo com o Dubai. Ainda briguei com o taxista. Ainda brigamos. Eu e minha mulher brigamos com o taxista. A gente quis bater no cara lá. Mas assim, brincadeiras à parte, olha, você tem... Você gera conteúdo nas suas redes sociais, você tem o seu podcast Eu Venho Pra Mesa, com mais de 140 episódios já gravados. Mais de 160 já. 160. Eu parei de contar no 150. Caramba, pois bem, é muita coisa, tem de tudo ali. Eu tive a felicidade de já participar uma vez, é muito bacana conversar com o Sérgio. Tô guardando meu convite. Não, eu já deixo o convite aqui no ar, os dois. Olha aí, oficial. São convidados oficialmente. Boa. Você vê que para fazer o Prop Talks novo, vem pra mesa. Isso é bom, isso é bom. Aí sim. Ó, quem tá nos ouvindo, aí, então, Sérgio, bora. Cara, você faz Dubai, você leva o corretor para entender como é o comportamento de outros mercados. Nova York agora. Nova York agora. E espero que você abra outras cidades. Eu tenho certeza que você vai abrir outras cidades. E se depender do Prop Talks, a gente vai ajudar você nisso também. A provocação que eu te faço é a seguinte. Quando você olha Estados Unidos, talvez Europa, algumas localidades da Europa, o corretor ele faz curso. Ele se prepara de fato para um dia receber uma certificação e dizer, sou corretor de imóveis, sou um agente imobiliário. No Brasil isso não existe. Não está na hora da gente criar uma camada mais de conhecimento para esse cara, porque o mundo mudou. Quando você começou nos anos 2000, eu comecei nos anos 2000, a gente tinha homem-seta, panfletagem, a gente tinha muitas estratégias que funcionam até hoje, porém, com o mundo globalizado e com a tecnologia, isso já mudou. Não está na hora da gente, na visão do Sérgio Langer, da opinião do Sérgio Langer, de, poxa, como que a gente pode dar uma condição melhor para esse corretor baseado em uma escola, um curso superior, alguma coisa do tipo? Como você enxerga isso?
Olha, muitos corretores hoje estão atrás de conhecimento. Eu converso com muito corretor para fechar a venda da imersão, fechar a venda de curso e tal. E eles falam, não, eu acabei de fazer o curso de tal pessoa, agora eu vou fazer outro. Eles fazem vários cursos, então, mas não são todos. Realmente são uma parcela menor que enxergou que precisa investir em conhecimento. Que sabe que se ele comprar conhecimento, ele vai comprar tempo e ele vai chegar mais rápido onde ele quer. Claro. Mas isso é a minoria, talvez 1 ou 2% dos quase 400 mil corretores que a gente deve ter no Brasil. E são os que mais se destacam. São os que mais Por que será que são os mais que se destacam? Porque estão sempre investindo em capacitação, em treinamento, estão se posicionando melhor, se vestem melhor, se preocupam com a aparência. Então, assim, são vários aspectos que contribuem para isso, né? Boa. E eu vejo o que tem em comum entre os que mais fazem negócio, né? Que é uma busca incessante por conteúdo, por melhorar o seu trabalho, marketing, posicionamento e tudo mais. E também essa visão mais aberta do mercado imobiliário, em que a gente tem... Os outros corretores podem ser meus parceiros e não meus concorrentes. Acho que esse é um ponto muito importante também. Até eu ia perguntar aos incorporadores, mas ainda é legal falar desse tema para o corretor de imóveis, que ficou muito evidente na imersão e nos conteúdos que a gente vem vendo, né? E nós três nos relacionamos muito com os corretores, principalmente os corretores que mais performam. Essa questão que até nos assemelha agora cada vez mais ao mercado americano, que é o corretor entender que ele tem no parceiro dele um parceiro realmente para estender, né, o negócio dele e até multiplicar os negócios dele. Eu já tenho visto eu acho que é um movimento que daqui para frente ele acelera, o corretor entender que ele pode ser muito bom sendo o corretor do comprador ou o corretor do vendedor. E aí nisso aí dá um match com outro corretor que está numa outra região que pode fazer. Isso, na imersão, deu para ver que quase todos que estavam lá fazem isso. E aí, inclusive, estavam trocando cartão, o cara de uma região da outra aqui para tentar fazer isso. Também, esse 1 ou 2% também, mais ou menos. Né? Acho que não é mais do que isso também, né? Que tá isso. Eu estava ontem na van, indo de um imóvel para outro, conversando com o corretor de São Luís, ele me falou, qual que são as estratégias melhores de divulgação para o imóvel de alto padrão? Instagram, TikTok, YouTube... Aí eu falei exatamente isso. Falei, olha, a primeira estratégia, você não precisa fechar uma porta para a rede social, ele queria fazer outdoor ou não, é a rede de parceiros. Então, assim, antes de sair fazendo investimento, você tem que ter bons parceiros, e o Zanotto sempre fala isso, não é de agora, você tem que ter bons parceiros que você confia, né? Não é para qualquer um, que você vai distribuir o seu imóvel e antes de sair fazendo geração de lead, você vê se o seu cliente, de repente, já está com um parceiro. Exato. Porque aí você vende mais rápido e mais barato. Vou ter que dividir a comissão? Vai. A comissão no Brasil é 6%. Você vai dividir, vai ficar 3%, 2,5%, depende da negociação. Mas aí você já parte para o próximo. Você consegue ter muito mais negócio fazendo parcerias, dividindo comissões e multiplicando. Né? Porque você vai atender mais cliente. A cultura do nosso mercado, até gosto de relembrar algumas coisas lá do passado. Eu não sei se a frase é dele, se ele buscou em algum lugar, mas eu considero a frase do Romeu. Sempre o Romeu falava dentro da Tecnisa, trabalhando lá. Se a gente vive numa cultura de mudança, uma mudança de cultura, né? Então, Langer, a gente vive num país onde no futebol ou em qualquer outra área, o individual é sempre mais valorizado do que o coletivo. É simples. A conta é simples. Trabalho sozinho, ganho mais. Não quero dividir. A cultura é de não dividir. E aí a gente vê, num passado não tão distante, a chegada das franquias imobiliárias. Vindo principalmente dos Estados Unidos, onde a cultura lá da parceria ela se faz presente há muitas décadas. Né? Desde praticamente quando existe um mercado imobiliário, existe parceria. Né? Será que a gente não está precisando entender que existe uma mudança cultural que precisa ser assimilada pelo corretor brasileiro, porque ele não fala só com o corretor, ele fala com o incorporador, ele fala com o construtor, ele fala com as empresas de tecnologia, ele vai falar com as empresas credoras. Ou seja, esse ecossistema não precisa de uma cultura de mudança urgente para dizer assim, cara, não jogo mais sozinho, tem muita gente jogando comigo. Como a gente consegue transformar isso? Olha, o Brasil ele peca na parte de cultura e na parte de educação. Se você comparar com o mercado americano ou qualquer outro país europeu, vocês que viajam bastante, a gente tem aí muita gente que talvez não teve estudo e acaba ganhando dinheiro muito rápido.
Sim. E aí princípios básicos ela não teve porque não foi culpa dela, ela não teve acesso. Então acho que vai levar alguns anos para que a gente mude isso. Como muda isso? É o mercado imobiliário? Não. Aí acho que não depende do mercado imobiliário. É aculturar a população, é educar. São coisas que não são inerentes só ao mercado imobiliário. Mas a gente vê mudando muitas regiões, muitas cidades, quando imobiliárias, quando corretores começam a se unir e, olha, vamos brigar para segurar um percentual de 6%, não vamos fazer a 2%, 3%, que nem tem gente que faz. Quando as pessoas começam a se unir, a gente vê que vale a pena, que muda. Vou fazer uma comparação. Já está acontecendo, eu acho, também, né? Vou fazer uma comparação, abrindo um parênteses aqui para brincar aqui nesse episódio. Eu vejo que muito corretor ganha dinheiro rápido uma vez só. Vai fazer igual um jogador de futebol que eu conheci na época. Ele passou lá para um time de Campinas, depois foi jogar no Corinthians do Sérgio Lange. A primeira grana forte que ele ganhou, ele comprou uma BMW branca enquanto a mãe passava necessidade. Então, cara, assim, fechando o parênteses. Típico do mercado. Isso é bem típico. Você vê os caras querendo muito sem fazer esforço, né? E eu tô vendo que isso que o Sérgio acaba de falar é uma grande verdade. A gente precisa de cultura e educação. A gente precisa retrabalhar a pessoa que vem para o imobiliário. Não teve um podcast essa semana que saiu que alguém falou que corretor tem que ter Porsche? Você chegou a ver? Eu vi isso, eu não lembro quem falou. Eu não vi, mas o TK, sei lá, eu não conheço esse cara. Mas eu vi alguém repostando ele. Tem que ter Porsche. Tem que ter Porsche, o cara falou... Era o cara que vende carro, acho, não lembro. O cara que vende carro. Falou uma coisa assim. Mas eu lembro na imobiliária que eu trabalhava, lá quando eu entrei no mercado, que o cara virava gerente e a primeira reunião da cúpula lá da imobiliária era ver, cara, como é que a gente vai fazer esse cara comprar um carro para fazer uma dívida, para ele poder correr atrás. Era uma questão muito cultural, assim, esse cara precisa ter um financiamento de carro para correr atrás, né? E porque 60 boletos para pagar. Tem que fazer. E aí, assim, como é que vendia isso? Você fala assim, cara, não, então agora tu é um gerente, tu precisa ter um carro melhor para te chegar no cliente. E às vezes o cliente nem via teu carro, né? Porque tu estacionava e nem via. Mas e podia ser até melhor isso, podia dizer assim, compra um apartamento, então, né? Faz uma dívida num apartamento, então, que tá dentro do mercado imobiliário, tu pode dizer que tu também investiu lá, seria muito melhor, né? Mas eu vejo que isso que a gente fala de educação e de cultura, isso talvez eu seja otimista demais, então, mas eu acho que isso tá mudando. É só a gente ver até, sei lá, 5 anos atrás, ou menos, 3 anos atrás, a gente não tinha corretores posicionados como tem hoje, influenciadores, que faz propaganda até para empresas fora do mercado, por exemplo. Não quer dizer que o cara que faz propaganda vende. Normalmente não é mas também isso é não. Positivo, mas isso faz com que a molecada que está assistindo o YouTube, o TikTok, quando vai pensar em o que vai ser quando crescer, queira ser corretor. E eu já vi isso acontecer já de uma molecada de 16, 17 anos, olhar e dizer, cara, eu quero ser corretor. Eu quero me relacionar com as pessoas, quero mostrar imóvel, quero estar dentro, quero filmar, Será que isso não é uma evolução do mercado? Então, Será que mas não é? volta um pouquinho no que o Langer falou no início da fala dele, lá atrás, quando ele disse assim, hoje a gente tem no Netflix esse monte de série que mostra a vida do corretor glamourizada e tal, não sei o quê. Langer, vender alto padrão. Você que conversa com muito corretor de alto padrão ou o cara que começou no alto padrão, não veio da classe econômica, já começou no alto padrão. Tem uma coisa que eu fico ressabiado assim, quando eu estou olhando no meu Instagram e eu vejo o corretor chegando de Lamborghini, chegando de Maserati, chegando de Ferrari, chegando de Porsche. Câmera lenta, né? Em câmera lenta. Aí sai fazendo graça assim do carro. Mulheres e homens olhando por cima da porta, assim. Tá fazendo propaganda de perfume, mas não tá fazendo propaganda de imóvel, porque o que eles mais mostram é o carro e a roupa, o sapato que estão vestindo. Alguns vão dizer que é o lifestyle. Mas o lifestyle do corretor de alto padrão não é a exposição. O lifestyle do corretor de alto padrão é ele se identificar com o produto e com o cliente que vai comprar e ali fazer o match perfeito entre isso. Langer, como começou isso, cara? Da onde vem essa coisa do corretor querer ter carro de milhões para poder mostrar imóvel, sendo que o que ele menos faz é mostrar imóvel, cara? Acho que veio de fora isso, né? Acho que eles assistem nos seriados, na Netflix, e acabam pegando um pouco isso. Mas acho que é o sonho de todo corretor. A primeira grana que ganha é comprar um carro. Pelo menos era, né? Nem todos são assim, mas muitos querem mostrar. E aí é um dos conceitos do luxo, né? Por que a pessoa compra um carro de R$1 milhão se ela pode comprar um carro que faz a mesma coisa por R$100 mil?
Porque ela quer aparecer, ela quer mostrar que deu certo, ela tem outros atributos que não estão à mostra lá, que ela quer se associar àquele padrão. Então, muita gente ainda tem essa questão de eu preciso ter uma Montblanc, eu preciso ter uma calça da marca X, eu preciso ter uma camiseta da X, um blazer da marca tal. Então, ela quer transferir isso, né? Ela quer transferir o status da marca para ela. Eu não sei se isso dá resultado. Aí é uma opinião, uma posição minha particular. Eu não sei o quanto isso dá resultado, porque o cara que vai comprar uma casa de milhões, ele não precisa olhar para você e dizer assim, ele tem uma Porsche, eu vou comprar com ele. Ele precisa ter identificação com você de alguma maneira. E aí eu acho que é o trabalho do corretor dele ter um posicionamento diferente. Ter um posicionamento onde ele se encaixe no padrão daquele cliente. Uma coisa que eu sempre falava... parece forçado também, né? Isso. Mas uma coisa que eu sempre falava lá atrás, e já dividi isso com o Sérgio algumas vezes. Para você vender o alto padrão, você não precisa ser igual ao cliente de alto padrão. Você precisa vivenciar a vida desse cara, ter conhecimento da vida. Entender o lifestyle. Entender como esse cara... Conhecer de bons vinhos, conhecer de turismo, algum ponto relevante no planeta que o cara gosta de viajar. Porque é isso que vai fazer com que você, no meio da jornada, e é um fator importante, eu até queria ouvir do Lanja, a jornada, que é desde a ativação de um lead até a concretização de um negócio, essa jornada não é só falar de imóvel, essa jornada é feita de conexões. E quanto mais conexões você fizer com o cliente, mais resultado você tem lá na ponta e com muito mais rapidez. Então, essa jornada, Lanja, na opinião do cara que está envolvido com o alto padrão e está envolvido com o mercado imobiliário, não só alto padrão, essa jornada, ela está sendo bem feita pelos corretores? Você tem visto isso acontecer com frequência bem feita? Os melhores corretores fazem isso, eles entendem, eles não precisam vivenciar o mesmo estilo de vida do seu cliente, mas eles precisam entender aonde ele passa férias, o que ele gosta. Eu vou dar um exemplo. Uma companhia aérea que tenha uma classe econômica e uma classe executiva, você pode conversar com o seu cliente como é a classe executiva sem nunca ter andado de classe executiva. Você pode ver um vídeo, uma foto. A Emirates tem o famoso bar lá na executiva. Outro dia eu fui marcar com um cliente, estava num voo de executiva, coincidentemente, mas eu falei, vamos se encontrar lá no bar. Então, assim, eu acho que foi a primeira ou segunda vez que eu tinha andado de executivo, mas eu sabia que tinha um bar lá atrás, porque eu já pesquisei, eu já vi vídeo. Então, assim, eu não preciso vivenciar, mas eu preciso saber que existe. Por exemplo, outro exemplo é esquiar. Nem todo mundo já foi esquiar, mas você precisa entender um pouquinho quais as melhores cidades do país para esquiar, onde o seu cliente gosta de esquiar, se é na Europa, se é na América do Sul, entender um pouquinho tipos de esporte que dá para se fazer na neve, sem nunca ter esquiado, mas você pode saber conversar. O seu cliente volta de uma viagem agora, se ele falar alguma coisa de esqui, você sabe conversar com ele. Então, assim, é isso que o cliente espera. Ele não espera que você chegue de porte, mas ele espera que você saiba conversar de vários assuntos. E o corretor precisa entender de vários assuntos. Facilitar o processo, né? E até porque numa conversa, se tu te demonstra interessado, por exemplo... E não interesseiro? Tu falar assim, eu vi que lá na Emirates tem um bar lá. Tu já foi lá? O cara vai dizer assim, como é que é? Fala pra mim um pouco como é que é. Tem bebida tal... Tu vê que o cara não vai dizer assim, esse cara nunca foi, então não... Ele vai dizer, pô, que legal que os caras estão me perguntando, né? Que bacana ele é interessado nesse assunto. E aí, mesmo se tu nunca tenha ido, tu vai conseguir falar com ele, né? Mas eu tenho um ponto legal que você falou da questão de mostrar, né? Quando a gente fala muito de imóveis de luxo, a gente teve uma... Vou imaginar que não vou dizer boom, porque o mercado de luxo sempre ele é ativo, né? Mas na pandemia teve um boom. Dá para falar que não só o mercado imobiliário. Tudo que foi relacionado a luxo na pandemia teve um boom. Carro, é que ele ficou mais hype também. Aparecer isso, né? Também teve uma questão que foi o medo da morte. As pessoas perderam parentes, perderam entes queridos, perderam pessoas próximas. E falaram, o que eu vou fazer com o dinheiro? Então, eu vou comprar um imóvel melhor, eu vou comprar o carro que eu sempre quis. Eu não vou ficar guardando, porque a vida uma hora vai acabar e você não vai levar isso. Então, na pandemia, mudou-se um pouco a percepção de dinheiro. Sempre teve venda, mas a gente teve esse aumento, né? E eu acho que não um aumento, sim, um aumento de número de vendas, mas de visibilidade das vendas, né? Para as pessoas usando roupa, artigo, imóvel, carro e tudo mais. E aí, o que eu vejo? Assim, virou uma tendência o mercado de luxo. Né? A gente fala muito de tendência aqui no Prop Talks, tecnologia, inovação e tendência, e virou uma tendência a apostar em mercado de luxo.
quem não apostava começou a olhar, não, de repente eu vou... E quem já apostava aumentou sua posição ou a sua visibilidade de imóvel de luxo. E a gente começa a ver nos últimos anos alguns lançamentos imobiliários voltados para o luxo, que sempre existiram lançamentos imobiliários voltados para o luxo, mas agora com uma visibilidade maior, trazendo uma marca por trás, uma assinatura, trazendo um arquiteto e até inovando na maneira de promover esse imóvel e de fornecer né, do que se oferece nesse imóvel. Como é que vocês têm visto essa transição do antigo luxo, digamos assim, pré-pandemia, para o novo luxo dentro do mercado imobiliário? Eu vejo uma grande mudança, até mesmo nos profissionais, na forma como eles trabalham isso, que antes era algo muito mais discreto, agora é algo mais, né, mais visível, e na própria concepção dos imóveis, né, porque mudou até a maneira como a gente mora e o que a gente quer de serviço nesse imóvel. Como é que vocês têm visto essa, lógico, tá visitando direto esses imóveis, essa mudança do antigo para o novo luxo agora, digamos assim, no mercado? Jota, mudou muito, assim, desde a parte de projetos, né, da parte de arquitetura, da casca para fora que você vê. Então, desde buscar marcas para assinar projetos ou arquitetos renomados, que sempre tiveram, mas agora cada vez mais de suma importância. E dentro do empreendimento, então, serviços, conveniência, áreas verdes, dentro do empreendimento, cada vez mais natureza, você vê árvores nativas, muito verde. Antes você se preocupava mais com o lazer, então agora você tem tanto a parte do verde muito forte quanto o lazer. Os projetos foram sendo modificados durante a pandemia, então a pandemia trouxe essa veia muito forte para os projetos de alto padrão e luxo. E isso está só no começo, né? Só no começo. Tem muito lançamento para vir ainda, né? Tem muita coisa para vir. O Brasil ele tem dois tipos de segmentos muito fortes. A baixa renda, que é a maioria do mercado, que é o econômico popular, e o topo da pirâmide, que são os milionários. Então, esses dois pedaços da pirâmide sempre vão ter muito negócio. Então, quem trabalha com a baixa renda e quem trabalha com a alta renda. O sonho de todo corretor, a maioria do corretor é atender a alta renda. São comissões maiores, mais de 100, 200 mil reais numa comissão. Agora, o mercado de baixa renda também tem muito volume. O corretor que sabe trabalhar, ele gira e também faz muito dinheiro. Então tem que entender aonde você se encaixa mais. Sim. Isso não só para o corretor, como também para o próprio incorporador. Claro, também. Porque eu vejo assim, algumas dúvidas de incorporadores que a gente conversa, que é assim, beleza, eu tenho, né, já alguns orçamentos e eu quero agora me posicionar no mercado de luxo, por exemplo, ou aumentar um pouco, né, o meu formato de lançamento. E a dúvida é justamente essa, como eu atingo esse público? Né? Eu trazer uma assinatura? Beleza, isso é legal. Então o incorporador, vamos lá, ele tem a assinatura, que é importante ter, né, como a gente está falando, olhar mais para a natureza, localização, óbvio, né? Localização do mercado imobiliário, óbvio, mas vamos conectar o que a gente estava falando do corretor de imóveis, esse novo corretor, e desse incorporador, já falando do luxo, e como é que o incorporador hoje, ele está entendendo que esse movimento do corretor ser um canal, pela audiência que ele tem e tudo mais, e pela maneira como o corretor está evoluindo, o incorporador está acompanhando essa tendência também e usando bem esses corretores, ou ainda a gente está falando, luxo é o destaque, mas agora qualquer imóvel, está falando daquele lançamento que eu vou lá, trago um monte de corretor, faço uma palestra sobre o empreendimento, distribuo para essa galera e vamos fazer esse lançamento. Está tendo uma mudança nisso também? Não. Nem vai Ponto. ter. Eu estava com o Frank, o Alexandre Laffer, essa semana, e ele falou assim, aonde eu viajo, os campeões de venda são autônomos. Os corretores que mais vendem são os autônomos. Acho que você viu o meu podcast com o Blumer, né? O corretor como canal. Isso é uma novidade. Muito corporador não conhece o Ricardo Martins, não conhece o Cleverson. Caramba. Então, ele prefere ir atrás de uma imobiliária A, B ou C, que vai fazer um trabalho de 1, 2 meses e depois vai abandonar o produto dele. Por isso que ele tem que ter uma house. Eu tava imaginando que isso aí realmente ainda não tava... Essa conversa entre incorporador e corretor canal, né? E o Blumer já teve com a gente aqui também. O Blumer, eu lembro que a gente estava numa call uma vez, fazendo uma reunião online, e a gente estava falando sobre isso, o corretor protagonista. Aí ele soltou essa. O Blumer tem umas teorias, né? Eu gosto de ouvir que ele tem. Aí ele falou, cara, o corretor agora é um canal. E até falei pra ele, Blumer, eu vou gravar esse nome corretor canal e vou fazer uma palestra sobre isso. E eu vou falar que foi eu que inventei. Agora eu tô revelando que foi o Blumer. Mas você sabe que... Mas o corretor virou um canal mesmo, né?
Cara, eu fui ver esses dias... Não, o corretor é uma vitrine. Nem todo incorporador... Eu falei que... Eu generalizei que a maioria não entendeu isso. A maioria não entendeu isso, mas eu vou dar um exemplo. Marcelo Fraia, que é o incorporador da Fraia, empresa de mais de 50 anos, 60 anos de São Paulo. Hoje ele ia ter uma reunião com o Cleverson Passos, corretor de imóveis de Vitória. Aqui que o incorporador de São Paulo quer com um influenciador, o barra corretor imobiliário de Vitória. Ele sabe que ele é um canal, que ele tem uma vitrine, que ele tem mais de 100 mil seguidores, que o cliente dele de São Paulo muitas vezes está fora do estado. Então ele quer se aproximar de canais como esse. O Marcelo é uma pessoa mais nova, tem menos de 50, 40 e poucos anos. Então, agora, o incorporador talvez mais velho, ele não entendeu ainda que o mercado mudou, que as imobiliárias de lançamento não são as mesmas, que as boutiques estão surgindo, como no mercado americano, que o corretor autônomo é muito forte. Agora tem mais uma provocação para te fazer aí. Quem vai ouvir esse podcast vai achar que eu tô querendo pôr o Langer no canto da parede. E eu tô mesmo. Na verdade é o seguinte. Langer, nosso mercado, cara, sempre foi muito... Eu não sei, você já chegou a trabalhar dentro de construtora, incorporadora? Eu já atendi construtora que eu ficava de segunda a quinta na mesma incorporadora. Nunca trabalhei embaixo de uma incorporadora, então mas eu trabalhava dentro. No balcão. Então você tem barriga no balcão, você sabe o que eu vou dizer. É um mercado muito tradicional, né, que faz a mesma coisa há muitos anos. E a colocação do Langer foi perfeita. Tem muito construtor incorporador que ainda não entendeu a dinâmica do mercado e não está olhando para canais. Ou seja, o tradicional ainda vai ser muito bem visto por todas essas empresas. Mas quando a gente fala hoje da chegada das empresas tech, as empresas de tecnologia, essas PropTechs, as Construtechs, as Fintechs, quando eles começaram a enxergar as problemáticas do nosso mercado e começaram a produzir soluções, como que essa relação ela se dá hoje, né? Porque estamos aí juntos de várias empresas que são do mercado tradicional e algumas se apoiam nas empresas de tecnologia. Você sentiu essa mudança? O que você pode falar de empresas tech embarcando no nosso mercado? Como que está isso na relação do corretor com as empresas tech, do construtor, incorporador? Qual que é essa visão aí? Teve uma evolução muito grande, né? Muitas empresas, startups, empresas de tecnologia, chegaram no mercado nos últimos 10 anos e se aproximaram muito bem do corretor, do próprio incorporador, entregando tecnologia, facilidades tanto para o empreendimento quanto para o processo de venda, ou de pós-venda, ou de construção. Então, isso foi algo que sanou uma dor no mercado, algumas dores no mercado. Então, você tem diversas empresas de tecnologia no mercado que atuam em segmentos diferentes, resolvendo dores diferentes. Então, isso é algo que até então não tinha. Então, a gente vai ter que deixar essa conversa aqui mais para frente, porque eu quero lá no Vem Pra Mesa, quando ele começar a conversar com a gente falar para ele lá o que a tecnologia está fazendo no setor imobiliário. Essa troca. Agora eu estava lembrando do que a gente estava falando antes ali do incorporador não ter entendido alguma coisa. Às vezes a gente estava dando meio que um caminho até, né? O luxo principalmente, eu posso numa marca, numa assinatura, natureza, traz os corretores para perto, principalmente os autônomos. Mas eu vejo que não só os corretores, né? Hoje um lançamento imobiliário, se tu for tratá-lo como luxo, é muito fácil de fazer uma conexão entre um imóvel, uma bolsa, um carro, uma roupa, qualquer coisa que seja luxo, e tu tem um influenciador disso, né? Uma influenciadora que fale sobre luxo, é fácil tu fazer essa conexão, mas eu vejo muito pouco o nosso mercado fazendo isso. Eu vejo muito o mercado fazendo esse cross, né, as pessoas falando de outras coisas porque elas estão com esse público muito específico na comunicação, na audiência delas, mas eu vejo cada vez menos, tirando o case antigo que tem da Sharon Stone lá em Balneário Camboriú, lá da FG, que ela, né, foi garoto propaganda, eu vejo muito pouco isso acontecendo no mercado imobiliário brasileiro, né, usarem pessoas de fora do mercado, mas que se comunicam com o público. Por que isso não acontece tanto, né? Eu me pergunto isso às vezes. É tão fácil pegar uma blogueira que comunica com luxo e tentar fazer ela fazer uma comunicação legal. Por que isso não acontece, será? Olha, Boa pergunta. Você falou que é fácil fazer essa comunicação, integração de luxo com empreendimento. É fácil. O difícil é você fazer o corretor conseguir convencer o cliente dele na mesa que custa 42 porque é isso, e o concorrente do lado custa 38 ou 35. Tem um passo antes, né? Então, assim, não é tão fácil assim.
você trazer uma marca de fora para assinar um projeto, se valoriza o empreendimento, você tem aí, você puxa 15, 20, até 30% o preço do metro quadrado, mas na hora do cliente entender tudo que está por trás, passa pelo corretor. Então, se o corretor não comprou isso, se ele não entendeu toda a magnitude, por que um projeto com uma arquitetura ele só valoriza durante o tempo. E vou usar um exemplo muito bom que o Fernando Moliterno da Ideias Árvores usou ontem conosco lá na Galeria Ideias Árvores. Ele falou assim, imagina o Jota e o Zanotto há 60 anos atrás, lá no centro de São Paulo. O Jota olhou para um empreendimento que estava sendo lançado, arredondado, chamado Copan, assinado pelo Niemeyer, e o Zanotto não quis comprar aquela unidade, comprou o vizinho do lado, que era muito mais barato. Hoje, depois de 60 anos, o empreendimento do Zanotto virou um cortiço, não vende pelo preço que ele quer, não aluga pelo preço que ele quer, e o do Jota, que tem uma assinatura, tem uma marca, ele tem fila para comprar. Fila é um lugar, um endereço com todos os problemas sociais que tem no centro, mas ele é uma obra do Oscar Niemeyer. Ele Então, é assim, uma obra. Ele é uma obra. Ele valoriza durante o tempo. Ele fica mais... Ele tem fila de espera para alugar. As pessoas querem morar lá. Lógico, é um nicho, não é todo mundo. Todo cliente vai querer morar no Copan, não. Mas tem fila de cliente para alugar, para comprar imóvel lá. Isso é um baita argumento de venda para os corretores que estão nos ouvindo agora. O cara está vendendo um imóvel que tem uma assinatura, né, que é exclusivo. Esse é um argumento que eu quero usar na mesa. Então, o pessoal cortem esse e gravem isso, pessoal, porque é um grande argumento. Inclusive, eu tenho um negócio engraçado do Copan, pegando um exemplo, que se tu for lá no Airbnb, ali na região do centro, façam isso. É muito engraçado a disparidade de valor que o Copan puxa para o centro por causa disso. Tu olha na volta, tá, sei lá, 100, 150, 100 e poucos a diária, e tu vai olhar, cara, tem de 300, tem de 400 a diária do Airbnb no Copan ali. Mas eu arrisco dizer uma coisa. Não sei até que ponto isso pode ferir, magoar ou criar alguma coisa para esse corretor pensar. Mas o corretor de mercado primário ele é um corretor que não tem fidelidade ao construtor. Zero. Cara, todo produto que é apresentado na cidade, os mesmos corretores estão nos mesmos lançamentos e eles não têm fidelidade. O cara não olha para aquele construtor e fala, eu vou vestir a camisa desse cara, eu vou vender só o produto desse cara. Pode ter? Pode ter uma margem muito pequena de corretor e falar, não, só vou trabalhar com esse produto. É por isso que as houses estão crescendo de novo, né? Exato. E aí essa coisa da fidelidade, como é que você vai exigir fidelidade de um cliente comprador se você não tem fidelidade no vendedor? Talvez esse seja um dos meios mais sensíveis do mercado. O corretor ele precisa se estabelecer. E eu conheci em Miami uma corretora, a Vivi Volak. Você deve conhecer. Ela foi ela teve em São Paulo. A Vivi Volak ela é prima do marido da minha prima. Confundiu minha cabeça. Não sei quem desculpa. É primo de quem aí. A Vivi Volak é irmã do marido da minha prima. Boa. E eu já conheci ela de Miami, de Instagram e tal. O marido dela também atua. O Ale. O Ale Volak, Ale, corintiano também, igual o Sérgio Langer aqui. A Vivi um dia, conversando com ela, numa dessas lives, muitas lives que a gente fez na pandemia, ela comentou um negócio muito interessante. Ela falou assim, o cliente que vem comprar Miami, ele tem um skyline aqui diverso. Posso apresentar para ele qualquer produto. Ele vai ver comigo, como ele vai ver com outro corretor. Mas eu decidi que eu vou trabalhar 3 produtos apenas. E se o cliente vier comprar um desses 3 produtos, eu sei como identificar os 3 e vender os 3 para ele. Ou seja, ela busca a fidelidade no construtor, assim como ela busca a fidelidade do cliente comprador. Então aí, Jota, pegando um pouco desse teu recorte, eu acho que daria mais um recorte desse aqui, dizendo... O corretor de mercado primário, ele não é um corretor que estabelece fidelidade com a marca produtora, ou seja, do construtor, do incorporador. E ele precisa enxergar nisso a fortaleza dele. Ele pode sim trabalhar para todo mundo, mas ele tem que ter sim alguém que seja a referência dele, baseado num determinado tipo de cliente que ele atende, baseado num determinado tipo de produto, numa localização. E localização hoje, já passando a bola para você, Sérgio, a localização sempre foi a máxima do nosso mercado, né? Localização, localização, localização. Eu enxergo diferente. Eu acho que localização todo mundo pode ter, mas a localização transformando o produto em serviço, o produto imobiliário em serviço, ela é melhor do que simplesmente vender a localização.
que a infraestrutura que rege Sim. o entorno desse produto precisa ser a melhor, porque hoje a gente precisa de tudo, internet, delivery e tudo mais. Então, assim, localização e serviço está muito junto ali, né? Sim, está muito próximo. No primeiro ano da pandemia, muita gente colocou em xeque essa questão da localização. Ah, porque agora posso trabalhar de qualquer lugar, posso morar a 100 quilômetros do meu trabalho. Acho que durou um ano e depois as coisas foram voltando. Hoje está mais híbrido, flexível, mas a localização ainda impera. Você não vai ver um empreendimento de alto padrão numa localização mais ou menos. Você vai ver na melhor localização da cidade. Então, os serviços eles se tornam sempre importante junto com a questão da localização. É isso. Localização é o mantra do mercado imobiliário, né? E esse negócio do mercado primário, acho legal que os corretores, principalmente que estão entrando, e até às vezes alguns experientes, têm ainda essa mania de querer vender tudo que tiver disponível. E eu entendo, porque o corretor ganha comissão, né? Então, quanto mais negócio fizer, mais propensão ao negócio fizer, melhor. Mas no primário, eu lembro que eu comecei a trabalhar no mercado primário, eu vendia lançamento imobiliário. Eu aprendi lá que, cara, foca no empreendimento, vira especialista nele. Isso tudo, tu é o corretor deste empreendimento. Que seria o corretor do vendedor, né, no mercado americano. Eu sou o corretor desse empreendimento. Não era alto padrão, era para investimento, até quando estava começando o boom imobiliário lá em Porto Alegre. E a gente era o corretor do empreendimento. Cara, eu dormia, eu acordava, eu respirava aquele empreendimento. Aí às vezes eu ligava, eu era o corretor que ligava. Ligava para 1000 ligações por semana, batia recordes na imobiliária. Aí às vezes eu ligava para um cara, o cara falou, muito legal esse lançamento, mas assim, eu tô procurando imóvel de 3 dormitórios, tal lugar. E assim, era com dor que eu falava assim, beleza, vou botar aqui, se eu tiver alguma coisa eu falo pro senhor. No final do dia eu descartava, eu não olhava se não fosse focado pro empreendimento. Eu demorei para aprender isso, mas foi o que deu resultado. E hoje eu estava conversando com uma futura corretora, até uma amiga minha que mora em Gramado, e ela começou a entrar no mercado e tal, e ela falou assim, tô olhando aqui, tem o Kempinski lá que tá lançando lá em Gramado, Laje de Pedra. E ela falou, tô olhando aqui, é uma oportunidade legal, mas eu não sei, porque também já tem uma casa. Eu falei, olha só, porque ela queria saber que tecnologia ela usaria como corretor. Eu falei, o primeiro passo de tecnologia do corretor é tu entender como é que vai trabalhar. Tecnologia é um meio. Não adianta tu querer criar tudo possível usando a tecnologia se tu não sabe como é que vai trabalhar. E aí eu falei, pra ti que tá começando, principalmente em Gramado, que é uma cidade que tem atração, e o Kempinski que vai atrair cada vez mais, pode ser interessante trabalhar nesse empreendimento. Mas tem que focar, tem que ser especialista nele e fazer só isso. Mas os corretores não entendem, né? Essa coisa de tu trabalhar no primário e no secundário e tu focar. E até no secundário tu tem que ter o teu nicho, né? Essa questão de nicho, Sérgio, seja no primário ou no secundário. Alguns estão entendendo isso e, ao meu ver, são os que mais têm resultado. Dá pra dizer que fazer isso te atalha pra te ter mais resultado ou ainda não? Ou depende da cidade ainda? Depende da cidade, Jota. Nichar é super importante, mas nem toda cidade dá pra nichar. Permite, né? Permite. São Paulo dá pra nichar e você tem que nichar ou a categoria de produto, ou cliente, ou um bairro. Não dá para o corretor de São Paulo, você está vindo muito para cá agora, conseguir atender São Paulo inteiro. Então você tem que ter parceiros em outros lugares, em outros locais. Esses dias eu estava conversando com um corretor também que veio com a gente no evento, e ele me perguntou exatamente isso. Eu foco, né, no cliente do alto padrão, mas na minha cidade tem pouquíssimos lançamentos de alto padrão. Se você focar no alto padrão, você vai morrer de fome. Você vai ter que atender. Você pode dar uma atenção especial para o alto padrão, mas você não pode fechar o olho para clientes abaixo de 1 milhão. Acima de 1 milhão, 1,5 milhão é alto padrão já lá. Porque tem cidade que não tem tanto alto padrão. Então, tem cidade que ele tem que fazer locação, venda, administração e talvez intermediação na compra da área também. Então, cidades menores, de menos de 200 mil habitantes. E essa é a maravilha do nosso mercado imobiliário, né? Porque ele não é igual em lugar nenhum. Não é igual em lugar nenhum. 5.570 cidades no Brasil. 5.570 mercados. E mercados imobiliários diferentes. Completamente diferentes. Alguns deles, uma rua divide o mercado e transforma ele em dois. Um rio, uma montanha. Não, Teresina você tem logo do lado, passou o rio, já é outro mercado. Exato. E Teresina é muito legal porque você está vendendo um prédio aqui, você anda 100 metros, você está no Maranhão já. Isso, então, né? Passou o rio, você já está assim, né? Num limite que eu posso tanto trabalhar um lado como o outro. E aí, Langer, 5.570 cidades no Brasil, municípios brasileiros, com 5.570 mercados imobiliários. Quais são desses estados ou capitais que você está mirando e está dizendo, olha, isso aqui tem grande chance de ser um grande
tira os que já são bons mercados. Quais são esses que estão vindo, que você está olhando e dizendo assim, pô, isso aqui vai ser uma tendência para os próximos 5 anos? Cidades, capitais, não sei. Sem ser São Paulo? Assim, Sem ser São Paulo é muito corretor que reclama da cidade ou que fala, minha cidade não tem tanto produto, ele tem que mudar de cidade. A gente vê lá fora muito isso. E no mercado americano é muito comum você mudar de cidade e estado. Aqui no Brasil nem tanto. Mas muito corretor ele acaba pegando uma malinha e passando talvez alguns dias da semana em outra cidade, indo atrás de cliente de produto para vender. Tirando São Paulo, você tem algumas cidades que despontam. Acho que no centro-oeste, Goiânia cada vez mais. Você teve Goiânia recentemente. Goiânia é uma cidade que ainda acho que, se eu não me engano, é a capital com metro quadrado mais barato que tem. Tá, assim, o produto mais caro de Goiânia custa 13 mil reais o metro, 14 mil reais o metro. Isso, se você olhar São Paulo, Rio, Salvador, talvez não pegue esse valor. No sul, Porto Alegre também está despontando agora para outro padrão, então cada vez mais saindo empreendimentos. No Nordeste você tem Fortaleza, João Pessoa, Maceió também, muito empreendimento legal saindo. Então, o Brasil é muito grande. Acho que o corretor que não está contente na cidade, ele tem que pegar a mala e mudar de cidade. Exato. O idioma é o mesmo. Não é tão difícil. Não é tão difícil. E o corretor vai nos perguntar, tá? Mas se eu for para São Paulo, todo mundo olha, né? Não, então eu vou para São Paulo. Tem espaço para mais corretores de São Paulo? Como é que vocês veem isso? O exemplo que eu dou é do Guilherme Pilger, corretor de imóvel de Sapiranga, interior do Rio Grande do Sul. Ele decide sair da cidade dele em 2020 e ele chega em Balneário Camboriú, a cidade que mais tem corretor de imóveis por metro quadrado. Balneário Itapema. Ainda. Aí ele pega a pandemia, início da pandemia. Pô, depois de 2 anos, ele se transformou no que se transformou, sozinho, se posicionou muito bem, mas entendeu que na cidade dele ele estava limitado. Ele estava limitado a trabalhar poucos imóveis, um teto de ticket de produto. Ele vai para Balneário, que é uma cidade que tem muita oportunidade, tem muito produto, lançamento, tem muita revenda, terceiro avulso. É um mercado que gira muito. É um mercado que gira muito. O litoral de Santa Catarina, outras praias, cidades lá do lado, Pissarras, Penha, Itapema. Muita oportunidade lá. Qualidade de vida também. Então, assim, Santa Catarina é um estado que eu gosto muito, que tem uma qualidade de vida muito boa. E assim, o Brasil é muito grande. Nordeste, João Pessoa, Fortaleza, Maceió, o Centro-Oeste com Cuiabá, Campo Grande, cidades muito fortes com agro, então Sorriso, Sinop. Tem muita oportunidade. Para Gramado e Canela, que é desse tamanho, fora de Porto Alegre ali, e, cara, o mercado puxante e em crescimento legal, tu vê que está crescendo e que tem espaço para crescer mais, né? Zanotto, a gente está perto do final desse episódio. Pô, que pena. A gente vai fazer uma parte 2 lá no Vem Pra Mesa. Como é que você cronometra? Como é que você faz? Como é que você faz o tempo? É porque a gente tem aqui uma grande... É que vocês não estão vendo, gente, mas a gente tem uma super estrutura aqui. E aí a galera tá... Teve a equipe de maquiagem que fez uma maquiagem no Sérgio antes aqui. Então a gente tem uma puta estrutura aqui. Lustrou o Zanotto aqui, a careca do Zanotto. Eu não preciso de maquiagem, eu nasci bonito. Nasci bonito. Mas uma pergunta pra gente encerrar, porque a gente sempre passa do tempo também. Existe, Lange, um feeling do tempo que a gente sempre extrapola ele. Pra gente resumir tudo que a gente conversou, a gente passou por vários pontos do mercado. A gente falou que seria isso a nossa conversa. Não teria um tema, a gente ia começar a circular sobre o mercado, né? Pessoal, a gente definiu o tema no segundo que eu fui anunciar o tema. Mas, Sérgio, vamos lá. Essa integração é uma coisa que eu gosto muito de falar e de provocar. Essa integração desse Real Estate 2023 para frente entre incorporadores que desenvolvem o mercado imobiliário, né, que constroem o mercado imobiliário, incorporadores consultores, as empresas de tecnologia que vêm para dar serviço. A gente já validou muita coisa, digitalizou o mercado, já está acontecendo, não é mais tão difícil. E os corretores de imóveis que iam ser eliminados pela tecnologia, hoje o Zanotto até postou que a inteligência artificial, teoricamente, vai também eliminar os corretores. Eu acho que tenho certeza que não. Eu conheço um cara que ia eliminar os corretores e hoje é corretor. O Zanotto conhece também. É verdade, exatamente. Então a gente tem lá o incorporador, a tecnologia, o corretor que seria eliminado várias vezes. O corretor é barata, né? Ninguém consegue matar o corretor.
essa integração nesse mercado. Sérgio, um cara que conhece o mercado, que está dentro de vários pontos do mercado, como é que tu vê daqui para frente essa integração entre todo mundo? O que precisa ser feito? Sérgio, esse é o seu momento. Acho que cada vez mais a integração é nativa. Você vai ter um ecossistema muito forte, com corretores cada vez mais fortes e em quantidade. Eu não tive acesso ao número do Cofest do ano passado, mas em 21 foi o número recorde de creches emitidos. Em 22 eu não sei, mas em breve deve sair. Muita gente querendo tirar o Cresce, querendo entrar no mercado. Inúmeras empresas de tecnologia surgindo. Aquele gráfico lá da Terracota, cada vez mais, acho que aumenta 50% o número todo ano. Não sei exatamente o número, mas esse ano eles vão soltar, deve passar de 1.000. Há 2, 3 anos tinham 500 startups, 700, agora é mais de 1.000. E incorporador também, no Brasil inteiro, muitos incorporadores aí surgindo, ou segunda geração, terceira. Então tem espaço para todo mundo, mas cada vez mais integrado esse ecossistema. Então, incorporador, corretores, tecnologia. Perfeito. Importante que todos saibam disso, né? E comecem a buscar isso, né? A gente tem esse equilíbrio de mercado. Senão o chat GPT vai chegar com A gente tem que entrevistar, a gente pode entrevistar o ChatGPT também, né? Porque é só perguntar lá, ele vai responder. Ele vai responder. Né? E eu já perguntei lá o que ele acha do Prop Talks. Ele falou que é o melhor podcast do mercado imobiliário. Em segundo lugar, Vem Pra Mesa. Bom, pessoal, né, aproveitando o espaço, então, o Lange convidou a gente pro Vem Pra Mesa. E quem nunca escutou o Vem Pra Mesa, vou falar de novo, né? Quem não conhece o Lange, quem nunca escutou o Vem Pra Mesa, começa a repensar o mercado imobiliário e já faz isso para te estar, né, dentro desse novo mercado que a gente fala. A gente fala novo mercado, eu devo parar de falar isso, né? Porque o mercado já tá. Não existe um novo mercado. Evoluindo já. Não existe um novo mercado. Existe o mesmo mercado com ferramentas diferentes. Que vai evoluindo e vai se atualizando. Exatamente. E um disclaimer: você que nunca ouviu e for começar a ouvir, cuidado que vicia, que você vai querer maratonar. 160? Quantos? 160? O Lange nem sabe mais quantos. Parei no 150, mais de 150. Não, e o pior é que é justamente isso. Eu coloco lá, quando sai um episódio novo, e aí eu fico sem assistir alguns, eu boto pra assistir. E tu tá ali, né? Quando vê, eu olho assim, caramba, quem é que tá falando? Não é a mesma pessoa que eu tava ouvindo, já é o segundo ou terceiro que o cara coloca. Então, escutem lá que é legal. Não, e agradecer novamente o convite, Zanotto e Jota, e parabenizar pelo projeto. E eu falei pro Zanotto pessoalmente, se surgiram na pandemia, o Prop Talks gravando pelo Zoom, né? É isso aí. E depois pro físico, eu comecei no presencial, fui pro Zoom, fui pro digital, e agora... Desde que liberou as vacinas, a gente voltou ao presencial. Mas é um projeto de conteúdo fantástico que engrandece o mercado, que traz muito conteúdo, abre muita cabeça de incorporador, de empresa de tecnologia, de corretor. Então, parabéns aí pelo projeto. E não parem, porque é muito fácil começar um podcast. Tem muita gente que começa. Agora, exato. você passar aí de quantos episódios já tá com 30. Esse aqui vai ser o 34º episódio nosso. Estamos com 255 já. Você sabe que muitos episódios não passam do 7º, do 8º. Exato. 10 fez 10 já é recorde. Já é recorde. Então passar de 20, 30 Boa. É um bom número aí. E continue. Mas Boa. É que a gente vive no mercado, Sérgio, por mais que todo mundo ache que não, mas acho que boa parte das pessoas que circulam com a gente vive num mercado de cooperação, não de competição. Quem quiser competir nesse mercado hoje, não dura. A gente tem que estar sempre ali. Vai se isolar, né? Vai se isolar. Não adianta você se isolar. Você tem que estar sempre junto daqueles que reforçam uma condição do mercado. Quer melhorar ele de todas as maneiras, de todas as formas. Sérgio, obrigado por você estar aqui. Obrigado. Eu que e agradeço. Sinta-se em casa aí no Prop Talks in the House, que com certeza faremos de novo. Lá no Vem Pra Mesa. E aqui também faremos de novo, sem dúvida. É isso aí. Fechou? Valeu. Valeu, gente.